Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma vídeo ao nosso grupo de estudos das obras de Sigmund Freud pela Escola Formação do Psicanalista. E hoje eu convido os nossos alunos, que claro que tem esse livro em mãos, que é o volume 6, que eu chamo de módulo 6, sobre a psicopatologia da vida cotidiana, 1901. E hoje nossa temática se encontra na página 163, esquecimento de intenções. Ficou alguma dúvida da aula passada? Alguém tem alguma coisa a comentar? Ficou alguma coisa assim solta? Não, Não? para mim foi tranquilo. Ah, tá legal. Nenhum grupo de fenômenos se presta melhor do que o esquecimento de intenções. Para comprovar a tese de que por isso só a falta de atenção não basta para explicar os atos falhos, né? Tem pessoas que têm aquele discurso, não, ele é desatento, né? Gente, vamos deixar uma coisa aqui bem clara. Certas coisas não fala perto de um psicanalista. Ele não é uma pessoa comum, né? Não, ele é desatento, ele é esquecido, ele tá com a cabeça cheia. Essas coisas não convencem um analista. Ele sabe que o desatento é uma questão de que a libido dele não está ali. O que faz uma pessoa não esquecer as coisas. O que faz uma pessoa estar motivado em um determinado local, pessoa ou coisas tem a ver com desejo, tem a ver com afeto e tem a ver com libido. Não, ele é distraído. Você vai falar isso para um analista, né? Ele é distraído para aquela situação. Ele é desatento para aquela situação. Porque o investimento libidinal dele não está ali, como vai dizer Freud, como vai dizer Reich. Não está ali a libido dele. Então, falar certas coisas para um analista em análise, né, ou numa entrevista, não, porque eu sou desatento, sério, sério que você é desatento, né? Outro dia uma pessoa, e esse tipo de pessoa tem um ganho familiar, né? Certa vez uma pessoa foi fazer compras e ela narrou que era o marido dela que ficava atento, né? As coisas que ela gostava de comer. Não, ela não queria ter responsabilidade com aquilo que era de importância para ela. Então, o ego dela não é um ego auxiliar, tipo, olha, tá aqui, olha, esse que você gosta de comer, né? Aham, não. Então, tem essa questão, a pessoa não tem atenção, ela é desatento. Menos. Falar que nem minha antiga analista, né? Minha faleceu nesse que eu sinto saudade, morreu aos 82 anos, e ela dizia menos. Falar que nem o Marco Coutinho Jorge, que foi um professor meu de fundamentos na pós ESP, em psicanálise. Menos, quando você for falar com psicanálise, pensa mais um pouquinho. Você não está falando com qualquer pessoa, você está falando com alguém que não está puro, né? Então esse negócio de falar, não, eu sou desligadão. Não, sua libido não está aqui. Né? Não, a gente fala e fica desligado. Não, ele não está ali. Nada que está ali interessa para aquela pessoa. Então, não existe desligado para um analista ou para psicanálise. Existe alguém cuja libido dela, né? Por isso que o nome já está dizendo esquecimento de intenções, né? Então, essa questão, não, ele é desatento, não. Eu fico vendo alguns colegas meus, né? Que é da área da psicologia, que fica trabalhando com a questão de. Agora todo mundo tem TDAH, né? Todo mundo tem TDAH, todo mundo agora tem imperativo. Eu fico olhando assim e falei, sei. Uhum. Me conta mais sobre esse TDAH aí. Depois de 40 anos, você tá com TDAH. Muito bonito isso. Vai, me fala mais sobre isso aí. Que está ligado aos atos falhos, né? A intenção é um impulso para a ação. Um impulso que já foi aprovado, mas que cuja execução é adiada para uma ocasião propícia. Então, aqui a gente está vendo o ato falho fala de ação, fala de uma intenção. Ah, ele esqueceu a data de aniversário. Esqueceu? Vou ler de novo aqui, ó. A intenção é um impulso para a ação. Um impulso que já foi aprovado, ou seja, pelo desejo do sujeito.
Não quero comemorar nada esse ano, aniversário, ou ir na casa de alguém, que nem vimos na aula passada, é, aquela pessoa não queria ir naquele evento e ele trancou a chave dentro do baú. Nós vimos na aula passada. Então, aquela fala do Jung, não existe inocente, mas sim responsáveis, e aquela fala do Freud, que a gente viu na interpretação dos sonhos, né? Tudo que acontece, seja sonho, esquecimento, recalque, passa pelo desejo, passa por uma intenção, passa por um impulso. Sem impulso, tá falando. Gente, vocês me desculpam, tá? Passei muito mal de madrugada. Eu tive uma crise. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, Eu tive uma crise de sinusite essa madrugada. Estava bem na segunda, bem na terça, mas ontem eu atendi, dei aula, depois fiz o último atendimento, preparei minha janta, daqui a pouco comecei a ficar tonto, com febre. Tive uma crise de sinusite a noite toda de febre, muito espirro, muita tosse. Então, hoje eu procurei não fazer nada. Então, vocês me desculpem se em algum momento aqui a voz falhar, tá, gente? Tá bom? Não, peço a vocês já de antemão, desculpa. Então, a intenção de impulso, né, que tá ali e que o sujeito recalca, ele recalca por um desejo. Então, aquela fala do Lacan, que Lacan vem pegando pesado, né? Por isso que eu escolhi ele para Soraya de vez em quando trazer alguns textos para gente. Soraya vai falar do covarde. O que é o covarde? É aquela pessoa que não tem ego para falar o que pensa, o que sente, o que quer fazer. Então, ele recalca, recalca. Mas o ato falho, como diz Lacan, é um ato perfeito. É uma palavra perfeita. É uma ação perfeita. Então, o Jung estava certo, não existe inocentes, pessoas responsáveis. Responsáveis. Não, você é responsável por isso aí. Você é responsável. Ora, no intervalo assim criado, é possível que sobrevenha uma tal modificação nos motivos que a intenção não seja efetivada. Nesse caso, porém, ela não é esquecida, e sim revista e anulada. O esquecimento das intenções a qual estamos sujeitos cotidianamente em todas as situações possíveis não é algo que estejamos habituados a explicar em termos de tal modificação no equilíbrio dos motivos. Em geral, o que deixamos inexplicado ou buscamos uma explicação psicológica, supondo que no momento em que a intenção deveria efetivar-se, já se dispunha da atenção necessária. A ação, embora a atenção tivesse sido uma preocupação. Peraí, me perdi aqui. Oh, meu Deus do céu. Uma tivesse sido uma precondição indispensável para o advento da intenção, portanto, tivesse estado disponível para a ação naquele momento. Ou seja, a pessoa tinha uma intenção de falar algo, fazer algo, algo chamou a atenção. O que que ela faz? Ela recalca. Ela vai lá e recalca. Ela recalca aquilo ali, né? E deixa passar. Ah, não sei, aconteceu alguma coisa? Você queria falar alguma coisa com alguém? Não, não, deixou passar. Mas não para o inconsciente. Em um dado momento, aquilo ali vai voltar. Em um dado momento, aquilo ali vai se apresentar. Não, deixa. Depois eu vejo isso. Não, não para o inconsciente. Para o inconsciente não existe depois eu vejo isso. Depois eu falo isso. Não para o inconsciente. Aquilo vai, sim. A observação A observação do nosso comportamento normal diante das intenções leva-nos a rejeitar como arbitrária essa tentativa de explicação. Quando concebo pela manhã uma intenção de ser
é efetivada à noite, é possível que me lembre dela 2 ou 3 vezes ao longo do dia, mas de modo algum é necessário que ela se torne consciente durante o dia. Quando se aproxima o momento de sua execução, ela, ela de repente me ocorre e me leva a fazer os preparativos necessários para a ação proposta. Quando saio para um passeio levando uma carta a ser despachada, não preciso, como, como indivíduo normal e livre da neurose, carregá-la na mão por todo o caminho, ou e ficar à cata de uma caixa de correio onde possa jogá-la. Pelo contrário, costumo colocá-la no bolso, seguir meu caminho, deixando os pensamentos vagarem livremente, e confiar que uma das primeiras caixas do correio há de me chamar minha atenção, e fazer com que eu ponha a mão no bolso e retire a carta. A conduta normal frente à intenção concebida coincide por completo com o comportamento experimental produzido das pessoas a quem se deu. Em hipnose, uma sugestão pós-hipnótica a longo prazo, como se costuma chamá-la, esse fenômeno é usualmente descrito da seguinte maneira: a intenção sugerida dormita na pessoa em questão até se aproximar o momento de efetivá-la. É aí que desperta e impele a pessoa para a ação. Então, Freud está falando aqui de algo que eu já tinha intenção de fazer, eu pensei aquilo durante a noite, né? Eu tenho que botar uma carta no correio, eu já tinha uma intenção de colocar aquela carta no correio, o Freud está narrando aqui, né? Então, de manhã, reativa aquela memória da noite. Eu não tenho que ficar, ele vai dizer, não tem que ficar preocupado qual, assim que eu olhar para uma caixa de correio, logo terei a lembrança, né? Mas já havia ali uma intenção, já havia um desejo, então é óbvio que eu não iria esquecer. Nada está me levando a não querer colocar aquela correspondência no correio, muito pelo contrário. Eu desejo colocar, eu desejo. Agora, tá, mas o que que é esse esquecimento aqui? Por que esqueceu de pagar essa conta? Não deu. Pera aí, André, então a gente vai ficar muito neurótico se for analisar tudo. Não, tudo é material clínico. Tudo em psicanálise é material clínico. Uma chave que não acha, um bolo de chave, né? O carro que esqueceu onde estacionou, por que esqueceu ali? O que que aconteceu? Por que que teve esse sacrifício de caminhar tanto para achar esse carro, não é? Tudo isso em uma análise, o analista às vezes não vai nem pontuar, ele vai ficar quieto, ele vai observar, né? Já pensou se esse analista, né, vai pontuando tudo? A pessoa foge da análise, né? Então ele vai mexer, ele vai às vezes naquilo que o paciente fala assim, mas caramba, eu não entendi. Eu esqueci o bolo de chave esqueci onde estacionei o carro. E o analista talvez possa perguntar: você quer falar sobre isso? Parece que te causou angústia. Então, tem coisas na análise que às vezes o analista está tão assim acerrado, tão atravessado com as teorias e com as técnicas, que às vezes, por mais que ele veja muitas pontas surgindo, ele tem que se conter. Volta a falar, eu não vejo nada contra. Eu falei isso na aula passada, nas 2 videoaulas do Freud e dos fundamentos, e eu falei outro na aula de ontem. Eu sou a favor de que esse analista tenha um escopo teórico rico, bem embasado, psicanalítico, teórico, técnico ou psicopatológico, mas, acima de tudo, que ele tenha uma escuta muito apurada, muito afinada com esse seu paciente, que tem coisas que às vezes, peraí, é necessário isso aqui? Não é? Porque a análise, né? A análise, por assim dizer,
ela é interminável quando o sujeito se autoriza, né, querer realmente permanecer ali, é, Recording in progress. querer permanecer ali, né? Então tem coisas que às vezes a pessoa vai trazer muitos esquecimentos, muitos atos falhos, mas às vezes o análise tem que ver o que que é realmente necessário pontuar para esse paciente ou analisando. Em duas situações na vida, até o leigo se apercebe de que o esquecimento no tocante às intenções não pode ter a pretensão de ser considerado um fenômeno elementar irredutível, mas autoriza a conclusão de que existem motivos inconfessados, né? Tem um motivo ali, desse esquecimento, né? De intenção, né? Você está dizendo aqui, é algo que a pessoa não confessou, né? Um desejo, uma fala, é, algo que ela queria fazer, mas o ego dela, como não banca, né? Preferiu recalcar. Tudo que o ego não banca, a pessoa vai recalcar. Vai recalcar. Como diz Lacan, para bancar um desejo, você tem que ser louco. Tem que ser louco. Bancar o seu desejo é você e seu desejo ali sozinho. Ali não tem papai, não tem mamãe, não tem filho, não tem esposa, não tem esposo. É você e você no seu desejo. E que muitas vezes vai incomodar as pessoas. Bancar nosso desejo incomoda. Não importa o que seja. Ah, quero ir na rua ali, sei lá, hoje a noite está gelada, estou com vontade de comer um cachorro quente. Vai lá. Você quer comer no frio? Quero. Não sei. Me deu uma loucura, quero comer cachorro quente no frio. Vai lá. Ah, tô com vontade, sei lá, de ir pra piscina e nadar na água gelada. É teu desejo? É. Ah, e você vai ficar resfriado depois? É outra história, mas a pessoa quis bancar o desejo dela. Então, o desejo sempre fala de algo particular, algo próprio do sujeito. Não importa o que seja, se é pequeno, se é médio, se é grande, se é espetacular, se não é espetacular, é do sujeito e merece respeito, merece compreensão, merece. Ah, eu estou com vontade, sei lá, de viajar, viajar pelo mundo. Então vá, é isso que você quer? Vá, faça. Mas lembrando que tudo que diz respeito ao nosso desejo, o outro muitas vezes não entende e muitas vezes fica meio. Porque ele não foi convidado. No seu desejo tem participação de terceiros. Não tem, não tem. Uma coisa é construir algo em torno de um desejo mútuo, né? Um casal que está aí querendo construir um sonho, né, familiar, amigos que fazem uma sociedade, uma empresa, há um desejo mútuo ali, né? Há vários desejos em torno de um só propósito. Mas quando se trata do nosso desejo, não tem a participação do outro. Não tem o que o outro acha. Não tem. É você e você. O que que você quer fazer? O que que você quer bancar? Não, eu quero fazer isso. Então faça. Então, quando o Freud fala dessa coisa não inconfessada, é aquilo que a pessoa quer fazer. Mas como o ego dela não banca, não sustenta o que quer fazer, ela recalca, mas vai aparecer no ato falho. Refiro-me às relações amorosas. Olha como é que Freud é, né? Freud é maravilhoso. Refiro-me às relações amorosas e a disciplina militar. O amante que falta a um encontro sabe que é inútil desculpar-se dizendo à sua dama. Gente, só um instantinho, tá, meus queridos? Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente, André. Refiro-me às relações amorosas e a disciplina militar. O amante que falta ao encontro sabe que é inútil desculpar-se dizendo à sua dama que infelizmente esqueceu por completo. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O inconsciente ele é vivo.
Estamos o tempo todo invocando, vem falando isso o tempo todo. O analista, ele tem que se perceber seus movimentos e perceber aquilo que acontece à sua volta. Não importa o que seja, se é significante, significante, faça a leitura. A Andressa quer deixar a gente neurótico? Não quer. Meu desejo é que a análise aconteça, que vocês sejam psicanalistas pica, pica, picas. Fala assim, ó, o professor lá da escola, o cara não bate bem, né? Não, não é isso não, gente. Há um grupo de usurpadores hoje no Brasil se enriquecendo com o nome da psicanálise. Ontem eu abri o Instagram, eu vi uma coisa que eu falei assim, meu Deus, pessoas vendendo kit de psicanálise. Não existe isso, kit de psicanálise, gente. Psicanálise teste, psicanálise questionário, é, material didático. Gente, é livro. Qualquer escola séria de psicanálise é livro. Porque o analista, ao término desse período que ele está aqui, desse embrião que daqui a pouco será parido, ele precisa aprender a fazer suas pesquisas, precisa aprender a fazer troca com seus colegas. Então, não, ele quer deixar a gente neurótico. Neurótico, nós já somos. A minha proposta é que vocês realmente desenvolvam um desejo ardente que a análise aconteça e que leve, assim como Freud, como Lacan, é, 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 a prática e o ofício clínico de vocês de maneira séria. De maneira séria. Eu não converso com pessoas que. Me desculpe, acho que o Fábio já ouviu isso aqui. Se não ouviu, vou falar de novo. Eu não converso com pessoas que se diz psicanalista para que nunca leu Freud. Não converso, não, gente. Eu não converso. Eu sou gente usurpador. Não, não venha marginalizar a psicanálise comigo. O que eu quero mostrar, falar para vocês é o seguinte: o inconsciente está sempre invocando, nós estamos sempre invocando. A questão é que nós invocamos, mas também estamos fazendo uma transmissão psíquica. Então, quando uma pessoa, nesse caso aqui, eu esqueci a data de casamento, compra para ela um buquê de flores. Sério, vai fazer isso? Você não sabe, a pessoa não sabe a transmissão psíquica que está fazendo para esse outro. Esse buquê de flores é um descaso, é uma ofensa, é um analgésico temporário para aquela pessoa que esperava, às vezes, um jantar. Hoje é data do nosso aniversário, vamos sair para jantar. Hoje é aniversário de fulano, vamos comemorar. Hoje temos um evento para participar, vamos estar lá. Quando entra as desculpas, é um descaso. É um descaso. A questão não é só o que fala, a questão é que se transmite de inconsciente para inconsciente. Às vezes, chega no consultório casais que você ouve, mas por que que esse casamento chegou ao fim? Às vezes não houve briga, mas houve esses pequenos atos falhos. Houve esses pequenos atos falhos. E que aquilo ali foi gerando uma mágoa no emocional do sujeito. E que no inconsciente foi se construindo uma muralha. Então, deixando aqui uma dica. Dá uma desculpa. Sério? Vai dar uma desculpa? Olha lá. O negócio é sério. Há uma transmissão psíquica ali. Né? Isso aqui uma vez, a minha analista, né, falou numa palestra para casais, ela falou, não existe esquecimento. Existe ali uma intenção de que não vale a pena. Não quero. Fulano é desatento. Sério? Você vai falar isso para um psicanalista que fulano é desatento? Não, a libido dele não está aqui, está em outro lugar. Não, ela é distraída, é assim mesmo. Sério que você vai falar isso para um psicanalista? Não, vou dar um medicamento para ela para se concentrar mais. Que se concentrar? Não, não quer se concentrar porque a libido dela não está ali. O desejo dela não está ali.
E aí fica aquele jogo histérico enganando as pessoas. Nossa, é esquecido, é desatento. Não, não, vai entrar nesse jogo histérico, nesse jogo narcísico de manipular todo mundo. Menos. Por isso que eu falo, lê Freud. Lê Freud. Ler Freud não é fácil. Tem que ter demanda, né? Tem que ter demanda para ler o padre da psicanálise. A gente está vendo aqui. Na aula passada, o camarada não queria um evento, ele, na pirraça narcísica dele e de piana, foi lá, foi um moleque, né? Escondeu a chave dentro, lá, o outro lá estava com mágoa da mulher, ressentimento, né? Com relação dela ser fria, né? Essa coisa de que eu para me sentir amado você tem que me abraçar. Oi, pera, para te abraçar, precisa saber se a pessoa te deseja. Para conseguir uma felicidade com você, tem que saber se a pessoa te deseja. Eu sempre falo quanto meus alunos e meus pacientes e analisando. Eu não suporto implorar para ninguém ficar comigo. Eu não suporto isso. Me irrita, me causa irritabilidade. Eu levei tempos, levei anos para entender isso. Mas depois que eu compreendi isso no meu processo de análise, fica do meu lado quem me deseja. Quem me deseja. Quem foi com a minha cara. Eu não quero mudar ninguém. Por que a pessoa se incomoda com o meu jeito de ser? Fica comigo quem me deseja. Não, fica a cara do André mesmo. É o jeito dele, ele é assim. Tem dia que ele acorda bem, tem dia que ele acorda com virado no capeta. Tem dia que eu acordo virado no capeta, gente. Tem dia que se alguém falar uma coisa, eu taco o tijolo. Sai daqui. Roda, demônio. Tem dia que eu tô na parra do Senhor. Quero abraçar, beijar todo mundo. Talvez eu seja, um dia seja lua cheia, outro dia seja lua minguante. Mas esse é o André. Então, isso aqui é muito sério. O que a gente viu na aula passada, a mulher o presentear e ele esqueceu o livro, estava na escrivaninha, aquilo ali é ressentimento. As questões pelas mal resolvidas, as pessoas trazem para o casamento. E muitas vezes, o outro está pagando uma conta que não é dele. Seja no casamento, seja na amizade, está pagando uma conta que não é dele. E rever as nossas dívidas, rever as nossas questões narcísico-primária, edipianas, não tem preço. É impagável, mas também é libertador, é transformador, tem uma riqueza ali profunda. Não tem, não tem. É maravilhoso. Alguém quer falar alguma coisa, quer tirar uma dúvida? Porque, gente, mostre a face de vocês, que tanto vocês se escondem. O que foi? Eu tô muito feio, não fiz a barba, não fui no salão essa semana fazer o cabelo, mas semana que vem eu vou. Eu prometo para vocês. Oi, fala, Fábio. Semana que vem eu vou no cabeleireiro, ele vai fazer aquela penteada que eu gosto, né? Ficar careca, né? A barba depois eu conserto. Mas, por favor, gente, parece até que eu sou da família Adams. Quer falar, Fábio? Gente, eu não queria nem rir agora. Você tá, André, tá ótimo. É porque eu não fui no meu cabeleireiro ontem, então meus cabelos estão muito grandes, mas eu pretendo depois fazer aquela arrumação que eu gosto de fazer, deixa ficar bem careca, tipo Lex Luthor, né? Ó a parte aí. Eu não tenho mais nada não, Paty. Aqui já ficou uma pista de pouso já. Vamos continuar aqui. Pera aí. Ela não deixará de responder. Amando você não teria esquecido. É que já não importa, é porque já não se importa comigo. Mesmo que ele se agarrasse à explicação psicológica mencionada acima, e quisesse desculpar seu esquecimento, alegando um acúmulo de trabalho, só conseguiria fazer com que a dama, já agora tão perspicaz quanto o médico na psicanálise, lhe respondesse: curioso, essas perturbações do trabalho nunca apareceram antes?
É claro que a dama não pretende negar a possibilidade do esquecimento, ela apenas acredita e não sem justificativa que se pode tirar praticamente a mesma conclusão. A existência de uma certa relutância do esquecimento e voluntário e do pretexto consciente. Então, ela é uma paciente de um analista. Fazer análise com o analista é pedir para se tornar um demônio, essa é a palavra certa, né? Peter Gay vai dizer isso. Freud era o demônio de Viena. Eu tenho uma professora que ela diz o seguinte: eu não encorajo ninguém a fazer análise. Eu não faço propaganda, eu não anuncio no Instagram, fico quieta. Eu não encorajo. Porque depois que esse paciente entra na análise e que essa peste da psicanálise entra no sangue dele, ele começa a ter as mesmas percepções de um analista. Tem algo ali que não está batendo. Ele começa a ter um olhar que nem um analista. Ele começa a ouvir que nem um analista. Ele começa a sentir que nem um analista. Ou seja, ele já está contaminado pela psicanálise. Tentar convencer o paciente que passa por um analista é brincar com o demônio, né? É brincar com o demônio. Então, às vezes, alguns casamentos, a pessoa até não deixa. Lacan vai dizer, quanto mais você se explica, mais você está se complicando. Lacan vai dizer, não se explica não. Tem o texto de Lacan rico. Não se explica. Já está feito, já está dito. Não se explica, né? No direito também vai dizer a mesma coisa. Esse cara que está se justificando muito, esse é o culpado. E na psicanálise é uma coisa. Aí o casamento vira, pessoal, o casamento é aquela pessoa recebe um rótulo no círculo de amizade, né? Ele é assim, né? Ela é assim. Ei, não para o analista. Não para o analista. Não, o jeito dele, ele é assim, ele esquece as coisas, ele se perde, ele é perdido mesmo? Ou é a libido dele que não está ali? Ou o desejo dele, a tesão dele que não está ali? Não, ela é dispersa assim mesmo, de vez em quando. Sério, sério mesmo? Sério que essa pessoa é dispersa? E aí, vira aquela coisa cômodo, né? Vira aquela coisa chata, né? A pessoa ganha um rótulo no ciclo de amizade, ganha um rótulo dentro do casamento, né? É, aquele cunhado que é perdido, que chega atrasado, é, aquele sobrinho que é disperso, ganhou um rótulo, né? Só que aquela pessoa está tendo um ganho em cima daquele rótulo para manipular, para brincar e para agir perversamente com o grupo. Ela ganhou o rótulo. Não, minha família sabe, eu sou assim mesmo, né? Aí quando vai apresentar a namorada ou namorada da família, né? As pessoas brincam, mas é uma brincadeira com o fundo de verdade sarcástico, é uma brincadeira que tem um fundo ali de raiva, de mágoa, de ressentimento, né? Eu tô falando aí dentro de uma análise assim bem perspicaz, bem assim, aquela análise que tá ali dessecando, né, aquela brincadeira, tipo assim, ó, vê se não esquece a aliança. Ó, ele já te falou que ele é esquecido, ele te falou que ele é uma pessoa dispersa, ela já te falou que às vezes ela queima o feijão, o arroz aqui da mãe dela. São brincadeiras, né? Que não são brincadeiras. O próprio Freud vai dizer. Há uma verdade sendo dita ali, né? Há uma verdade sendo dita ali. Mas só que já virou um rótulo. Por isso o nome diz, sobre a psicopatologia da vida contínua. Vocês percebam que a psicopatologia, a psicanalista não tem nada a ver com a psiquiatria. É algo que a sociedade chama, isso aqui é normal, é assim mesmo. Não, ele é assim. Sério que ele é assim? Falar que nem
o meu professor lacaniano, o Marco Antônio Coutinho Jorge. Sério que ele é assim? Ou ele, como vai dizer o Zimmermann, está tendo um ganho desse rótulo, desse título? Olha, é... a gente está me ouvindo perfeitamente, pessoal? Estou falando muito rápido, muito alto. Como é que tá o áudio? Tá Tá ótimo. tranquilo, né? Sério? Tá bom. Teve um ano que, que eu estava fazendo supervisão e o aluno meu que já estava atendendo falou assim: André, só está chegando na minha clínica pessoas com placas querendo que eu afirme quem elas são. Eu falei: o que que você quer? Você quer concordar ou você quer ficar nesse lugar do anonimato? Não, não vou concordar. Eu falei: olha, você vai ter perdas, hein? Você vai ter perdas. Porque existe um gozo na pessoa. Há um gozo que a pessoa ganha. Não, ele é assim. Gente, não dá. Eu não dou gosto para as pessoas. Não, psicanálise não é para dar gosto, não. Não, sua libido não tá aqui. Tá onde? Tá onde sua libido? Tá onde esse teu jeito de ser relapso, de ser desatento, de não cumprir com as tarefas? Tá onde? Na própria interpretação dos sonhos, volume. Eu tenho que ver isso. Vou ter que ver no meu caderno de anotações. O volume. Não, hipertensão dos sonhos, eu lembrei sobre histeria. O Freud vai mostrar isso, né? Sobre um cara que trabalhava no escritório e que estava com fadiga, estava cansado. Aí Freud, não, a libido dele não está aqui. Não está aqui. É aquela pessoa que fala, não, esse trabalho me dá cansaço, isso e aquilo. Não, 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 sua libido não está aqui. Está em outro lugar. Seu desejo não está aqui, está em outro lugar. Aí começa com as desculpas, né? Que é um caso que é uma fala de descaso com esse outro. O ego dele sabe que não está dando conta do lugar e tudo, e começa com as desculpas. Então, fulano é assim, sério que ele é assim? Similarmente, na situação de serviço militar, né? Aí entra aqui o Freud. Oh, meu Deus do céu, hoje tá brabo. Similarmente, na situação do serviço militar, despreza-se por uma questão de princípio, de pleno direito, a diferença entre o descumprimento de ordens por esquecimento e aquele que é deliberado. O soldado não deve esquecer aquilo que lhe ordena o serviço militar, quando de fato esquece, apesar de conhecer a ordem. É porque outros motivos contrários aos que levam a cumprir ordem militar opõem-se a estes. O voluntário por ano que, diante de uma inspeção, tente dar a desculpa de que esqueceu de polir os seus botões, com certeza será punido. Mas essa punição é insignificante em comparação àquela que ele exporia se admitisse para si mesmo e para seus superiores o motivo de sua omissão. Estou enjoado desse trabalho deplorável de limpeza. Para se poupar, para poupar esse castigo por questões de economia e por assim dizer, ele se serve do esquecimento como desculpa, ou este se produz como um compromisso. Então, o serviço militar, já fui militar, não sei se alguém aqui já serviu, tínhamos que ter um compromisso de todo dia, antes de dormir, e ao acordar, polir o cinto, a farda bem passada, seja a de serviço ou a de passeio. Na verdade, tínhamos três fardas. A, a farda de guerra, a farda de passeio e a farda que você usava normalmente dentro e fora do quartel, né? Aquela roupa oficial caqui. O cinto tinha que estar polido antes de dormir,
verifica seu cinto. Recebemos essas instruções antes de ser incorporado na corporação. Mas tinha sempre um ou dois que não limpava a fivela do cinto, não engraxava o coturno, não limpava a sua arma e recebia a punição. Depois, com o tempo, eu comecei a ver que aquela punição era um fetiche do sujeito, né? Havia o gozo de ficar preso no quartel. Havia o gozo, né, de receber aquelas punições. Para quê? Falar? Para que expor, né, algo em que eu não tenho mais tesão, algo que eu não tenho mais prazer? Então, é preferível dizer que não deu tempo. Você vê em empresas isso, você vê em trabalhos domésticos isso, né? Às vezes a pessoa pede alguém que faz a arrumação da casa. Não, esqueceu nada, não queria fazer. Para, não queria fazer. Então, são essas coisas que todos os dias nós estamos vivendo. É, carteira de habilitação, tem que renovar, olha só, não sei. O ser humano está sempre buscando uma punição, sempre buscando um rótulo, e ganhando em cima desse rótulo o ganho de manipular o outro, o ganho de manipular o outro. E as desculpas são sempre descasos, né, gente? Sempre descasos, sempre um modo de dizer o seguinte: olha, vocês são otários, tá? Eu é que não quero mais fazer nada. Os préstimos à mulher e o serviço militar exigem que tudo que se relaciona com eles seja imune ao esquecimento. Assim sugere a noção de que, embora o esquecimento seja admissível nos assuntos sem importância, nos importantes, ele é um sinal de que sem quer tratá-los como os assuntos sem importância. Isto é, negar-lhes a importância, ou seja, não, isso aqui não tem importância esquecer. Para análise, para o analista tem. Ah, não lembro do sonho. Não, você não quer lembrar do sonho. É diferente. Você recalcou esse sonho, você não quer lembrar. Ah, eu esqueci o horário da análise. Ah, eu esqueci. Não, você não esqueceu. Você não quer. A resistência na análise, uma das resistências, começa com os esquecimentos. Começa com o esquecimento. É, São coisas que você olha e que para a pessoa já virou algo normal. Mas para um olhar clínico bem apurado, não tem nada de normal aqui. Tem aqui uma intenção, tem aqui uma perversidade. Se tinha um prazo, né, como o serviço militar pede, um compromisso em estar com uma pessoa, por quê? Por que na transgressão? Vamos mergulhar um pouco mais, né? Que ego é esse que tem prazer em transgredir e em cumprir com as normas? Está falando aí, muitas vezes, desse narcisismo primário, muito abandonado, muito surrado. Aí vamos voltar lá na aula dos fundamentos, né? Pena que eu não estou aqui. Só um instantinho. Vou pegar aqui. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Tá certo? Sim. Só um Sim, instantinho. Peraí. Só um instantinho. Fundamentos psicanalíticos, né? Vamos ver aqui esse esquecimento, esse descaso com os compromissos e por que esse prazer em ser rotulado é assim, é assado e os ganhos. Quem puder voltar aqui na página 77 da segunda parte, Teoria, Estrutura e Funcionamento do Psiquismo, leia com calma e atenção e veja. Ah, André, não tenho aula, eu mando no privado, mando. Formação da personalidade em grupo familiar, normalidade, patologia e função materna, página 103, trauma e desamparo, trauma 111. Gente, isso é muito sério. Que ego é esse? Que prazer é esse? Ora,
Se eu tenho compromisso, eu dei minha. E detalhe, deu a palavra. Aí recebe assim, não, nem tudo que essa pessoa fala a gente deve levar a sério. E a pessoa ri, há um gozo nisso ali. Gente, falar uma coisa para vocês: o olhar analítico, o olhar sério, o olhar frio, é um olhar penetrante, é uma escuta realmente ativa, é uma escuta atravessada realmente pela clínica. O analista não acha graça nessas coisas, nesses rótulos. E cria uma normalidade em cima de uma coisa que aos olhos da psicanálise, há uma patologia ali. Há uma patologia ali. Às vezes, o grupo tem um encontro, tem uma saída, aquela pessoa chega atrasada. Mas por que você chega atrasado? Qual o prazer de você chegar, fazer todo mundo ficar te esperando para você chegar atrasado? Eu tenho uma pessoa do meu círculo familiar, eu comecei a perceber os movimentos dela, né? A gente marcava um jantar em família, a pessoa chegava meia hora, uma hora depois. Falei, peraí, não vou dar esse gozo para essa pessoa, não. O que aconteceu? Toda vez que marcava um jantar em família, eu pedia minha janta. Por favor, pode trazer minha janta. O horário é X. A pessoa chegava uma hora depois? Não. Não vou dar esse gozo de angústia para essa pessoa. Não vou dar esse gozo. Então, eu mesmo. Ah, você não vai esperar? Não. Não sabia que era tal horário? Não sabia que todo mundo estaria aqui? Por que que somente ela chega meia hora ou uma hora depois? E por que que todo mundo tem que ficar parado, sem comer, sem beber, né? Porque, não, nada disso. Não vou dar esse gozo de angústia para essa pessoa. Então, depois desse meu movimento, a pessoa passou a chegar no horário certo. Passou a chegar. Por quê? Imagina se eu não tivesse embasado com esse. Gente, eu estudo Freud há 20 anos, eu não sei nada de Freud. Eu tenho. Esse aqui é meu teórico contemporâneo, né? Eu tive a graça de conhecer ele em 2014, ele morreu, né? O Zimmermann. Muito bom. E a proposta é que a escola vocês também tenham os seus teóricos ortodoxos, que é o Freud, clássicos, e contemporâneos, seja o André Green, Zimmermann, né? O Zimmermann já estou inteiro de vocês, mas tem coisas que uma escuta clínica fala, peraí, não vou entrar nesse jogo familiar. Por que que vamos dar gozo? Primeiro, o horário é X, o evento é X, e a pessoa chega depois causando angústia no grupo. E vou ter que normalizar essa patologia? Não, não vou entrar nesse jogo inconsciente. Porque se eu entrar nesse jogo inconsciente, eu vou estar compactuando com isso. Não vou dar esse gozo. Passei a não fazer mais isso. Vocês percebam a importância de ter um conhecimento teórico bem trabalhado, uma análise que vai rever essas questões, porque as pessoas começam a normalizar essas patologias que não aparece nos quadros clínicos da psiquiatria, mas que para Freud isso aqui era um caso patológico. Qual o gozo desse ego em quebrar as regras? Qual é o gozo? Em a pessoa fica ali ansiosa, é a data do nosso aniversário, vou me produzir para sair, estar com ele, e a pessoa pega, chega tarde, ou então não vai. Eu reservei umas entradas para a gente estar em tal lugar, vamos rever nossos amigos, e a pessoa pega. Gente, tá falando muito desse narcisismo primário, desse útero, né? Que faltou palavra, faltou afeto, faltou olhar. Eu sempre falo e vou falar aqui de novo. Eu não acredito em pessoas fracassadas, eu acredito em pessoas que faltou-lhes afeto, afeto puro, afeto bom, afeto verdadeiro, afeto sincero. E o afeto, ele é movimento, afeto é acompanhado de palavra, afeto é acompanhado de gestos, afeto é acompanhado de presença. Isso é afeto. Oi, tomou café? Oi, escovou os dentes? Oi. Não é aquela coisa obrigatória mecânica como a histérica faz.
É aquela coisa que tem o olhar, que tem a presença. Você sente o calor daquela presença te impactar. É aquela coisa que é um tesão. Você almoçou? Tomou café? Você tá bem? Vou dizer uma coisa para vocês, hein? Quanto mais se ama, mais se odeia. Então é muito comum, né? Casal que muito se ama, daqui a pouco um joga granada na cara do outro. Porque você pisou na bola, você faltou o jantar, você esqueceu isso. Então você irritou, você vai tomar uma agafada. A indiferença fala do grau de muito abandono afetivo, muito afetivo, muito. O descaso com os compromissos com as pessoas fala de um abandono afetivo muito pesado. Então deixei aí para vocês, tá? Vai ficar aqui gravado. Se alguém quiser rever essas aulas, me pede que eu mando no privado, tá bom, gente? Vamos continuar aqui. Gente, tá legal? Alguma dúvida? Vocês desculpem pelo meu estado de saúde hoje. Não tô bem, tô com a sinusite bem pesada mesmo, mas eu desejava estar aqui com vocês, estou um pouquinho febril. Tá claro, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Olha, cadê minha água? Esqueci água. Esqueci água, credo. Tranquilo, André. Tá bem claro, Flávio. Tô dizendo, esqueci a água, cara. Meu Deus do céu, como é que tá isso, hein? O negócio tá brabo, hein? Poxa, tô com perversidade comigo mesmo, brincadeira. Quer falar alguma coisa, Patrícia? Ué, cadê a Patrícia, gente? Bom, como nas perturbações funcionais descritas nas partes anteriores, compilei os casos de omissões por esquecimento que observei em mim. Olha que coisa legal. Freud observando seus esquecimentos, né? Mesmo empenhei em esclarecê-los, descobrindo invariavelmente que se podia atribuir sua origem à inferência de motivos inconfessados e desconhecidos, ou, como se poderia dizer, a uma contra-vontade. Numa série desses casos, eu me encontrava numa situação semelhante à do serviço, sob a pressão a qual não tinha desistido inteiramente de me opor, de modo que me manifestava contra ela através do esquecimento. A isso se deve o fato de eu me esquecer com particular facilidade de enviar com, congratulações em ocasiões como aniversários, festas comemorativas, casamentos e promoções. Teve um casamento, teve um aniversário de uma mulher que o Freud esqueceu a data do aniversário dela. E ele vai questionando a Freud, né? E ele fica encucado. Acho legal isso do Freud. Freud, por isso que eu amo estudar Freud, né? Muito gostoso, né, Freud? Muito gostoso mesmo. E eu procuro fazer isso comigo, né? Da minha neurose obsessiva, eu fico às vezes, o que que foi isso aqui? Que é isso? Que invocação é essa aqui, André? O que é isso aqui, André? Né? Minha analista também era assim, né? A minha analista brincava com a minha analista mulher era a Sônia. Sônia, o que é isso aqui, Sônia? Sônia, o que é isso? O que você fez aqui? Né? E aí Freud lembrou por que que ele não mandou, né, o cartão de aniversário. Ela numa festa havia provocado Freud diante de um outro médico. E Freud, como era uma pessoa rancorosa, né, signo de escorpião, né? Freud era muito detalhista, muito observador. E Freud era uma pessoa vingativa, muito vingativa, né? Eu também sou. Eu tô tentando ser da paz do Senhor, mas não tô conseguindo, não tô. Gente, tá sendo difícil para mim ser da paz do Senhor. Acho que eu acho que eu tô naquela música do Falcão, a paz que eu não quero. Alguém já ouviu essa música do Falcão? A paz que eu não quero? Sim, Já? bem interessante. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês do grupo. A paz que eu não quero. Quando eu vi essa música, eu falei, opa, acho que sou eu, né? Acho que é a paz do Senhor, tô querendo me perto de mim, não. Então, o próprio Freud reconheceu que muitos de seus esquecimentos tinha questões que ele não queria estar ali.
Tem questões que ele não, mas aí entra a omissão, né? Entra aquela coisa, oi, eu não vou, não quero, não vou, não quero. Por isso que ela acaba de falar aos covardes da sociedade, aos covardes e os convenientes, aqueles que apoiam os covardes. Estou sempre a tomar novas decisões a esse respeito, a cada vez me convenço mais de que não vou conseguir. Agora estou a ponto de decidir e ceder conhecimento aos motivos que se opõem a isso. Enquanto me achava numa fase de transição, um amigo pediu-me para enviar em certa data um telegrama de congratulações em nome dele, justamente com o meu, mas preveniu de que esqueceria ambos. Não foi surpresa que minha profecia se realizasse. Ou seja, quando ele fala vou esquecer, ele não queria fazer, ele não queria estar ali. Prender essas experiências dolorosas no decorrer de minha vida, o fato de eu ser incapaz de manifestar simpatia nas ocasiões em que tal manifestação é necessariamente exagerada. Por não seria admissível uma expressão correspondente à escassa monta de minha emoção desde que compreendi com que frequência tomei como genuína e a pretensa simpatia de outras pessoas, tenho me rebelado contra essas expressões convencionais de simpatia, embora, por outro lado, reconheça sua utilidade social. Ou seja, em alguns âmbitos sociais, Freud não tinha nenhuma simpatia. O Freud, nem orquestra ele gostava de ir. Ele não entendia, ele tinha uma questão com a música, ele mesmo vai falar, ele, ele não se identificava com a música, ele gostava muito de teatro. Mas se você convidar Freud para uma orquestra sinfônica ou ouvir, né, o grupo, o coral, ele não ia. O próprio Peter Gay e o. Pois é, citei o nome dele na aula da semana passada, que também era psicanalista e era discípulo dele e também historiador, vai dizer que Freud tinha uma aversão muito grande com a questão de música. Freud disse que não entendia, né? Ele disse que não entendia a questão da música. Mas teatro, ele assistiu quase todos do seu período, né? Ainda mais ligado à sua obra, a questão de Édipo Rei, né? É, outras peças que falava da questão da mitologia grega. Então, ele não faltava. Mas com questão à música, Freud não era simpatizante. Então, ele percebeu isso nele, que ele tinha uma certa dificuldade de ser convencional. Ele não era muito convencional. Ele era uma pessoa que ele era chato mesmo. Essa realidade de Freud era chato. Ele era muito chato, gente. Desculpa. Eu sou fã do Freud, mas o Freud era chato, gente. Nossa. Às vezes eu acho que eu tô ficando igualzinho o Freud. Já tem coisas que falam assim, cara, na boa, tô nem a fim de dar uma resposta, porque senão eu vou mandar a pessoa, ao invés de eu dar uma resposta, vou mandar a pessoa para aquele lugar. Essa é a minha vontade de fazer. Escrevendo de um campo de prisioneiros de guerra, o tenente T relata um desses exemplos de esquecimento, no qual uma intenção inicialmente suprimida irrompeu sob forma de uma contra-vontade e acarretou uma situação desagradável, mas é claro que é desagradável o ato falho. O ato falho é desagradável, porque ele revela uma verdade de um desejo do sujeito. Ele é desagradável, ele machuca, mas o Lacan vai falar: isso aqui é perfeito. Lacan vai dizer: o ato falho, Lacan vê o ato falho como um ato perfeito. Isso aqui é perfeito. Tropeçou nas palavras, tropeçou perfeito. Tinha que tropeçar. Então,
Como diz o Jung, não dá para você esconder. O Lacan tem uma frase maravilhosa, maravilhosa. A gente vai ver isso com a Soraya. Não dá para você esconder sua real natureza. Logo, logo as pessoas vão ver quem é você. O Jung vai um pouco mais além. Não dá para você manter um segredo muito tempo. Logo, todos vão saber desse segredo. Logo, todos vão saber. Você pode tentar sepultar, acorrentar, afundar, jogar no mar Atlântico, no oceano mais profundo. Oi, alguém vai saber, vai saber, vai saber, vai vir à tona. Por quê? O recalque, o recalque, o recalque. Se você está assistindo essa videoaula agora, seja você que está aqui presente, você que está assistindo ela gravada, agradeça o recalque. Freud vai dizer: a pedra angular da psicanálise é o recalque. A pedra angular da psicanálise é o recalque. De vez em quando eu escuto umas besteiras na internet que falam assim: meu Deus do céu, esses usurpadores da psicanálise não têm vergonha, não têm limite, e se apresenta como alguém que sabe alguma coisa e fala assim, não, a psicanálise vai acabar porque o mundo... Não, a psicanálise não vai acabar, não. O mundo realmente está angustiado, as pessoas querem respostas prontas, como analgésico, masturbatória para suas conflitivas. As pessoas não querem mais pensar, não querem se haver mais com as suas dores, né? Às vezes eu escuto umas coisas, tipo assim, a psicanálise destrava o ser humano, eu nem respondo. Não respondo. Que destravar? Um dia alguém falou pra mim assim: eu vou te ensinar uma técnica como quebrar a resistência do paciente. Eu falei: oi? Como? Me fala mais. Como é que é isso? Se a resistência fala de um sofrimento que o sujeito está passando no processo de análise. Como é que é isso? Quebrar a resistência do sujeito? Não, ele tem que falar, não. O paciente da análise não é obrigado a nada. A análise é dele, ele faz o que ele quiser. Se ele quiser chegar e dormir, durma. Se ele quiser chegar e chorar, que chore. Se ele quiser chegar na análise e ficar mexendo no celular, que ele mexa. Eu ouvi um caso agora há pouco tempo de uma pessoa, disse que ela foi atender uma ligação no processo da análise dela, a analista mandou ela embora. Oi, deixa a pessoa. Ah, ela chegou na análise e desligou o celular. Isso é com ela. Isso é com ela. Não suportou ela atender o celular. Não, estava mexendo no celular. Isso é ela. Agora, mandar o paciente embora da análise e não ver que aquela ligação, aquela interrupção é o material clínico para analisar? Alguém quer falar alguma coisa, tirar uma dúvida? Estão muito quietinhos, estão entendendo tudo. Sim. Tranquilo. Ok. O oficial mais graduado de um campo de oficiais prisioneiros de guerra foi insultado por um de seus companheiros. Para evitar complicações, quis usar o único recurso de autoridade a seu dispor, fazendo com que o oficial fosse afastado e transferido para outro campo. Somente a conselho de vários amigos foi que decidiu, contrariando seu desejo secreto, abandonar seu plano e procurar imediatamente reparar sua honra, embora isso estivesse fadada a trazer múltiplas consequências desagradáveis. Na mesma manhã, esse comandante tinha de fazer a chamada dos oficiais sob controle do órgão de vigilância. Fazia muito tempo que ele conhecia seus companheiros de farda e nunca lhes acontecera a cometer erros nisso. Dessa vez, deixou de ler o nome de seu agressor, de modo que este, depois de dispensados todos os seus companheiros, teve que permanecer no campo até que o erro fosse esclarecido. O nome saltado aparecia como perfeita clareza no meio de uma folha. O incidente foi encarado como uma das partes como um insulto deliberado
e pela outra como um acaso lamentável, o sujeito a ser mal interpretado. Mais tarde, porém, depois de tomar conhecimento da psicopatologia de Freud, o autor do lapso pôde formar um juízo correto sobre o que havia ocorrido. Da mesma forma, o conflito entre o dever convencional, né, e a opinião interna é inconfessada que se tem dele explica os casos, esquecimentos, a fazer um prometido a alguém. Aqui, o habitual é apenas o obsequiador acreditar que o esquecimento serve de desculpa, enquanto o solicitante dá a si mesmo, sem nenhuma dúvida, a resposta correta. Então, vocês vejam que ele estava é, chateado, esse oficial, com outro oficial, queria mandá-lo para uma outra guarnição, amando dos colegas, ele não faz, mas no dia da chamada, né, para quem é militar, chama-se o nome de guerra desse soldado, seja oficial, o nome dele não foi citado. E se o nome de uma pessoa dentro de uma corporação não é citado, a corporação não sai do, ela fica ali parada, né? Seja soldados, seja oficiais, se não citar o nome daquele oficial, né, para quem já foi militar, a corporação não sai do pátio. E aí começa, né? Peraí, por que não citou o nome ou o número de guerra, né? Na minha época militar, meu nome era Santos 321, né? Então tinha que citar o meu nome, Santos, soldado Santos, número 321, e eu tinha que ali bater continência e gritar: Pronto, senhor, estou aqui. Eu só tinha que dizer em tão alto: Pronto, senhor, estou aqui, né? E assim por diante. Citava o nome de guerra do outro companheiro e ali ele também dizia: Pronto, simplesmente isso. Mas esse outro oficial não foi citado o nome. E se você, numa corporação militar, não cita o nome daquele outro colega de serviço, a guarnição não sai do pátio. Então, não é que ele fez de pirraça. Ele fez de pirraça, sim, mas entrou no ato falho de esquecimento. Ele esqueceu o nome do cara. E muitas vezes as coisas são diante de nós, né? Nós vemos muito isso nos casamentos, né? O marido esqueceu a carteira. Onde é que está a carteira, hein? Onde é que está a chave do carro? Que movimento é esse? Né? O que é isso aí? Pra- Alguém sabe que movimento é esse? Alguém quer falar? Alguém quer arriscar? Gente, eu fiz uma pergunta. Vocês estão aqui? Vocês estão compreendendo a aula? Fábio responde. Não faço ideia que movimento é esse. Que movimento é esse, gente? O marido esquece, tá todo mundo pronto para sair, ele esquece a carteira e fala: cadê a carteira? Cadê a chave? Que movimento é esse? Ele não quer sair de casa? Tem outro nome aí. Faltando desejo. Não, tem mais. Ele está no movimento edipiano. Ele quer que ela ache. Ah, Ele quer que ela ache. Aí Ele eu não quer entendi. viver aquela sensação com a mãe. Sabe Ah, aquela tá. coisa, sabe aquela coisa da mãe? Oi, tá esquecendo isso aqui. Oi, tá esquecendo isso aqui. Leva o casaco, põe o gorrinho. Oi, tá levando lanche. Ele quer viver essa sensação. Percebam? Quer ver essa sensação. Às vezes, eu dou um prazo, até o dia 10 para pagar a mensalidade da aula. Passo o dia 10, a pessoa quer que eu cobre ela. E eu faço a leitura. Ela quer, ela está no movimento de piano, eu agindo como pai, cobrando ela. Claro que eu não vou falar para a pessoa, né? Segundo ela, ela diz que é analista, e segundo ela, quando eu falo ela, gente, não estou definindo aqui o sexo, tá? Também estou dando nomes.
Ela diz que é estudante, ela diz que está estudando comigo. Mas caramba, eu dou um prazo de 10 dias. A pessoa poderia me comunicar, olha, vou atrasar, mas eu vou pagar. Eu ia ficar chateado. Mas já se passou 4 anos. 4 anos. Eu olho isso, eu falo, o que que é isso aqui? Esse movimento, não é, esse esquecimento é um descaso, né? Mas é também uma busca de reviver esse pai que cobra. Oi, você vai acertar a, a mensalidade hoje? Vai acertar a análise hoje? Às vezes eu vejo isso com o paciente analisando, querendo que eu cobre. Eu olho assim, eu falo, gente de Deus. Quer viver essa sensação, né, de ver de novo esse pai ou essa mãe cobrando, esse pai, essa mãe amparando. Como é difícil o sujeito desejar ser adulto. Como é difícil. Então é preferível entrar nesse movimento de esquecimento perversozinho, né? Para viver de novo essa mãe que achou minha carteira, achou minhas chaves. Uma coisa é o cuidado, né? Oi, já almoçou? Você tá bem? Saí de casa, deixei umas coisas, não deu tempo de a gente se despedir, você estava dormindo, só estou mandando mensagem, só estou ligando. Uma coisa é o afeto, outra coisa é entrar nesse jogo de piano querendo que esse outro o tempo todo venha me dar uma sensação de segurança. Uma coisa é o afeto. Então, o que eu quero dizer para vocês, não vamos confundir afeto, essa coisa do cuidado, né? Essa coisa do olhar, dessa coisa de que você é meu objeto amado e eu prezo pelo seu bem-estar, por esse movimento edipiano de querer reviver sensações edipianas com a figura dos pais. A gente fez muito isso em análise, né? Eu me lembro que quando eu estava estagiando, uma avó levava um neto, uma avó levava um neto, um gigante. E ela me parava no corredor para fazer fofoca. Eu deixava ela falando sozinha, embora. Eu deixava. Falei, hein? A análise é com ele. Eu não quero saber o que acontece em casa com ela e ele não quer saber. Depois era um amigo meu, né? Atendi uma pessoa que indiquei para ele. O marido dela abordava ele no corredor do consultório para falar dela, para saber da análise e deixava ele falando sozinho. Ou seja, no movimento de piano, tipo assim, é, é, o que que ela tem, o que que ele tem. Oi, ser adulto psiquicamente é se haver com as suas questões, é se haver com os seus riscos, porque viver é um risco muito grande mesmo. Há pessoas que todos sabem ser geralmente esquecida e que por isso são desculpadas, tal como acontece com o míope, que nos cumprimenta na rua, essas pessoas esquecem todas as suas pequenas promessas e não executam nenhuma das incumbências recebidas. Assim mostram-se indignas de confiança nas pequenas coisas e exige que não levemos a mal essas falhas insignificantes, ou seja, que não expliquemos por seu caráter, mas que atribuamos a alguma particularidade orgânica. Isso aqui o Freud não acreditava, não, tá, gente? Essa coisa do míope. Freud não acreditava. Míope, ele não acreditava. Já o Zil vai ver isso aqui. Há sempre o ganho em querer tirar vantagem desse outro. O próprio Zima, na obra dele, trabalha isso o tempo todo. Quem puder adquirir as obras do Zima, eu recomendo, tá, gente? A obra dele é riquíssima. São, ao todo, 10 livros muito bons, muito ricos, tá? Mas ele vai falar com isso. Há um ganho em tirar vantagem
desse outro, que eu estou enganando com a minha suposta fragilidade, com a minha suposta deficiência dita para a sociedade, né? Então recebi o rótulo que eu sou míope, recebi o rótulo que eu sou esquecido. Não. A libido dele não está ali, está em outro lugar. Então não é interessante para ele a libido dele estar ali. Não é interessante para ele. Falando de maneira freudiana bem dura e bem cruel, a libido dele não está ali. Então, é preferível levar o nome de que é esquecido, é desatento, né? É preferível. Não é esquecido, não, ela é desatento. Não, não, não é desatento, não é esquecido. Só não é interessante o que está ali acontecendo para ela. Mas em algum momento ela vai mostrar toda a atenção dela, todo o empenho dela, aonde está realmente o desejo dela e onde está o investimento libidinal dela. Assim, eu mesmo não sou uma dessas pessoas. Eu não tive vontade de analisar as ações de uma delas, de tal modo que, examinando a escolha dos esquecimentos, pudesse descobrir sua motivação, né? Entretanto, não posso deixar de presumir, por analogia, que o motivo que aqui é um grau incongruente grande de menosprezo e confessado pelas outras pessoas, que explora o fator constitucional para seus próprios, ou seja, há um desprezo no esquecimento. A desculpa é um descaso. A desculpa é um descaso, gente. Eu sempre falei isso há mais de 20 anos. A desculpa é um descaso. O esquecimento é um ato de desprezo com esse outro. É um ato de desprezo. Há ali o ressentimento. Há ali uma coisa tipo: você não é importante para mim. Você não é mais importante para mim. Você não é. Já ouviram aquela história? Nossa, essa pessoa já fez parte do meu círculo de amizade. E ela esqueceu de mim. Não, ela esqueceu, não. Ela está mostrando o quanto não era prazeroso estar ali. Nossa, a pessoa esqueceu da gente, esqueceu de mim. Não, não esqueceu, não. É um ato de desprezo, é um ato de descaso. Mas quero convidar você para ver um pouco mais sobre esse perfil humano que trata o outro dessa maneira e que não desenvolve em você que está aqui fazendo essa formação, ver para um ângulo bem mais profundo. Como foi formado, desenvolvido essa personalidade, esse narcisismo primário através do útero? Foi amado? Gente, eu não acredito que pessoas que foram amadas, desejadas, invocadas, que têm esse tipo de tratamento é, é, sem escrúpulo para com o outro. Uma pessoa que age assim com o outro, que você um dia tenha ajudado, estendido a mão, que você tenha acolhido, que você tenha apostado e que de repente trata você como se você fosse um lixo ou se você fosse um nada, que ela está falando o quanto ela ainda está na sua miséria psíquica a partir do útero. Ela está falando o quanto ela ainda está nessa miséria. Por isso que o Freud tinha uma briga muito séria com o Karl Marx. Quem não leu essa obra, leia. Freud e Karl Marx. Karl Marx se preocupava pela questão do trabalhador, da questão da alimentação. Freud dizia, não, a coisa é além do social, Marx. A coisa é bem mais grave, é psíquica. A miséria deles não é só uma miséria social, é uma miséria psíquica. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nossa, essa pessoa não presta, não olha assim. Eu convido você, meu caro aluno, seja você aspirante, seja você psicanalista, a ver além dessa ação, a ver além desse comportamento,
Vai lá no útero. Vai lá no narcisismo primário que começa no útero. Será que essa pessoa recebeu palavras de nomeação de afeto? Hoje eu coloquei um texto interessante no grupo lá do, do psicanálise, coloquei dois textos muito interessantes sobre isso. Aliás, tenho trabalhado muito isso nas minhas redes sociais, conscientizando as pessoas a ver além desse sujeito que aparece na sociedade sem nome, sem imagem, sem uma identidade. Tudo começa no útero, né? Tudo começa no útero. Se não foi amado, desejado desde o útero, pós-útero, é óbvio que ele tem marcas ali de descasos. Ele já tem marcas ali de abandono. E eu volto a falar, volto a falar. E aí, né, na psicanálise se complica. Essa pessoa deseja ser um psicanalista, né? Eu volto a falar. Eu acho gostoso. Sou o primeiro a incentivar, sou o primeiro a apoiar. Tem que ter um bom escopo de conhecimento teórico, tem que ter. Mas, acima de tudo, você está ouvindo seus abandonos? Você está ouvindo suas questões de ordem de piano? Você está ouvindo suas questões de ordem narcísico primário? Porque se não está ouvindo, vai ser mais alguém da saúde mental com uma escuta comprometida, não com análise, mas comprometida com as suas questões de ordem de piana e narcísico primário. É aquele analista que no processo de análise entra numa conta transferência, entra numa conta resistência com o paciente. Não é o paciente, é o analista. É aquele paciente que entra no impasse, na análise. Ele agora começa a analisar seu analista, né? Então, às vezes, a gente vê muitas coisas na sociedade. Nossa, a pessoa tem um intelecto legal, fez uma boa faculdade, tem uma inteligência fantástica, mas tem algumas coisas na vida dela. Oi, esquece isso aqui, olha pro útero, vai pro útero, vai lá para esse. Desculpa, gente. Vai para esse pós-útero. Então, essa pessoa que é indiferente, que age de diferente, que marca o horário, chega atrasado, né? Que tem as coisas para cumprir, não cumpre, e chateia as pessoas, e é rotulado, ele é assim mesmo. Não, ele é assim mesmo para a sociedade, não para a psicanálise. Há ali já um adoecimento, há ali muito abandono. Eu não acredito em pessoas desgraçadas. Eu acredito em pessoas que não receberam afeto ao ponto de se tornar uma pessoa desgraçada. Não foi agraciado com afeto. E aí se torna uma pessoa desgraçada que e há um gozo em machucar as pessoas, há um gozo em ferir as pessoas, há um gozo em deixar pessoas com lágrimas nos olhos. Mas o gostoso da psicanálise, você que está aqui estudando, ela convida você a ver além das ações. Oi, olha um pouco mais. Eu não acredito que uma pessoa que foi amada, desejada desde o útero e pós-útero tenha esse tipo de atitude na vida adulta. O próprio Winnicott e Sandro Ferenczi mostra isso na obra deles. O resultado do afeto. É muito gostoso. Ah, eu tô com mágoa de fulano. Ô, você é psicanalista com mágoa? Tô perguntando pra cara, vai pra análise. Que diabo é esse um psicanalista com mágoa do outro? Tu tá fazendo leitura correta acontecendo, não? Gente, alguma dúvida, meu povo? Hein? Gente bonita. Fica esses dois aqui, não abre a boca, parece que tem chumbo na língua, tem cadeado entre os dentes, eu não sei, jantaram, comeram alguma coisa, o que aconteceu, gente? O Fábio tá Já ali, ainda, mas eu estou prestando bastante atenção e tô curtindo. tá curtindo, né? Cadê a Paty? Paty tá ali quietinha, não fala nada também. Estou prestando atenção. O quê? Estou prestando bastante atenção. É? Depois eu tenho Tá. uma pergunta para fazer. Olha só, essas perguntas que me deixam preocupado, cara. Peraí, cadê? Onde é que eu tô, hein? Ué? Em outros casos, e menos fácil descobrir os motivos do esquecimento, e quando encontramos,
desperta, desperta a maior surpresa. Foi assim que eu notei, anos atrás, que dentre o grande número de visitas a enfermos, eu só me esquecia das que deviam fazer a pacientes gratuitos ou algum colega. Envergonhado disso, adotei o hábito de anotar, e já de manhã, as visitas que pretendia fazer durante o dia, né? Então, ele está dizendo aqui, tinha pacientes que o atendimento era gratuito, eu me esquecia. Ou seja, era judeu, né, gente? Então vamos passar aqui um pouquinho de mão na cabeça do Freud. Mas, mais à frente, aí que tá. Mais à frente, o Freud adota o trabalho de uma psicanálise social, né? Se vocês não sabem, aqui o divã ainda não existe no set analítico. O divã vai acontecer no meio desse processo aí da construção da psicanálise, quando o Freud é presenteado por uma paciente com o divã, né? É onde ele desenvolve uma psicanálise social, né? Aqueles que queriam fazer análise, desejar fazer análise, mas não tinha como pagar. Eu mesmo já passei por isso, né? De pacientes que queriam fazer análise, chorava, e eu falava assim, tá bom, mas o que que você pode é, trazer? Eu tinha uma paciente que toda semana me trazia feijão fresco. E olha, que o feijão da semana passada nem tinha acabado de comer. E ela me trazia mais feijão fresco, arroz fresquinho. Eu ia para casa, gente, com uma bolsa cheia de comida quentinha. E eu falava assim, gente, Deus, isso foi durante o ano. Mas ela queria estar ali. Eu tinha um outro paciente que ele pagava a análise trazendo sanduíche. Você queria estar ali. Mas você vê que a pessoa não tinha condições nem sequer de comprar um sanduíche, né? Então, o Lacan também adotou isso também. Lacan era rico, não precisava, mas ele também adotou isso no processo dele. Ele tinha uma paciente que levava o moço para ele, né? Mas o Freud está dizendo, aquelas pacientes que no hospital que era gratuito, eu esquecia. Não, não é que ele esquecia, ele queria um bônus, né? É quando a pessoa começa a marginalizar a clínica, né? Esse aqui paga mais, então dou mais atenção. Não, você não está em análise, você não está atendendo, você está querendo bônus da clínica. Você está, como diz o Zimmermann e o Nasio, prostituindo a clínica. Prostituindo a clínica, meu Deus do céu. Isso é muito sério, né? E agora, com esses usurpadores da psicanálise, que aqui no Rio de Janeiro está demais, né? Essa galera não estuda Freud, não lê. São 24 volumes, você tem que ter uma demanda para ler esses 24 volumes, né? E se for um neurótico obsessivo, lê isso aqui em menos de um ano. Menos de um ano, talvez em 2 meses, dependendo da obsessão da pessoa. Estão montando aí uma tal de uma psicanálise completa. Eu não sei o que é isso, psicanálise completa, eu não sei. Outro dia recebi um convite, comecei a rir, mas eu estava rindo, era de nervoso, eu queria dar um tapa na pessoa. Analista completo. Eu falei, peraí, como é que é isso? Se o analista é o sujeito do inconsciente, se o inconsciente ele não está pronto, não está definido, a psicanálise não dá para definir o inconsciente, não dá para definir o analista, não dá para definir a psicanálise. A psicanálise ela é a clínica do inconsciente, não é um espaço, não é. O espaço a gente nomeia, mas esse espaço pode ser virtual ou pode ser físico, né? A presença do analista é a presença da clínica, é a manifestação do inconsciente. Então, tem coisas que às vezes eu olho assim e falei, olha, vai ler um pouquinho, vai ler um pouquinho dos clássicos, né? Não sei se outros médicos chegaram à mesma prática pelo mesmo caminho, mas eu sei que podemos ter uma ideia do que leva o chamado paciente neurostênico e anotar em suas famigerados papeizinhos as várias comunicações que quer fazer ao médico? A razão aparente é que ele não confia na capacidade reprodutora de sua memória. Isso é certo? Sem dúvida, mas a cena geralmente se desenrola assim. O paciente formula suas diversas queixas e indagações de maneira extremamente detalhista.
Ao terminar, faz uma pequena pausa e depois saca o papelzinho e diz em tom de desculpa. Fiz algumas anotações porque não consigo me lembrar de nada. Em geral, não encontra nada de novo no papelzinho. Repete cada ponto e responde ele mesmo: sim, já perguntei sobre isso. É provável com que o papelzinho esteja apenas demonstrando de seus sintomas, a frequência com que suas intenções são perturbadas pela interferência de motivos obscuros. Uma vez eu tive um paciente, era um ator, extremamente histérico, muito histérico. Ele levava para análise um script. Ele levava para análise um script. E ele saiu da análise porque eu não correspondi é, às suas fantasias histéricas. Ele queria encenar uma análise no seu teatro histérico. Ele levava o script para análise. Ele falava, eu vou falar e você fala. Eu não respondia. Ou seja, ele não estava na análise. Ele estava no teatro histérico, querendo prostituir o set analítico. Eu não- falei, não vou dar esse gozo para ele. Nunca. Mas o que me fez fazer essa leitura era o conhecimento teórico sobre histeria. Como age. Gente, a pessoa de ordem histérica, seja homem ou mulher, na maioria dos casos são mulheres, são extremamente teatrais, são extremamente infantilizadas, né? Fica o tempo todo pelos stories das redes sociais, tentando chamar atenção, tentando provocar. Nada ali é real, gente. É só para ganhar um elogio, né? Um elogio desse pai que não elogiou direito. E às vezes esse tipo de pessoa chega na análise, tentando fazer da análise um campo teatral, que na verdade é o lúdico da histérica, né? Nunca soube brincar direito de casinha de boneca, agora quer brincar no set analítico de casinha de boneca. André, é possível uma pessoa com estrutura histérica ser analista? Pode vir a ser analista, mas não vai muito longe. Não vai muito longe por causa da sua estrutura. Não vai. A clínica, ela pede profundidade, ela pede pesquisa, ela pede reflexão, ela pede troca. E o paciente sabe quando o seu analista, ou quando o seu analista está realmente mergulhando com ele, levando ele para questões mais profundas da sua vida. O paciente sabe. Quando há um entrave, nós vamos ver isso na aula dos impasses, que é uma aula da semana que vem, está falando dessa estrutura psíquica desse analista. Que, então a psicanálise não é para todos? Eu não vou dizer dessa forma. A psicanálise é para todos, mas nem todos é para a psicanálise. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Psicanálise é para todos, mas nem todos é para a psicanálise. Ao terminar, faz uma pequena pausa. Já sei. Eu estarei tocando num dos males que aflige a maior parte de meus conhecidos sadios ao confessar que, sobretudo no passado, eu esquecia com muita facilidade, por longos períodos, de de devolver livros emprestados, ou que, com facilidade ainda maior, adiava o pagamento de contas através do esquecimento. Uma manhã, pouco tempo atrás, saí sem pagar da tabacaria onde fizera a minha compra diária de charutos. Foi omissão das minhas inofensivas, pois sou conhecido ali. Portanto, podia esperar que no dia seguinte me lembrasse a dívida. Mas esse pequeno descuido, essa
tentativa de contrariar uma dívida, por certo, não deixava de se relacionar com as ponderações orçamentárias que me havia ocupado na véspera, mesmo entre a maioria das chamadas pessoas decentes. É fácil observar sinais de um comportamento dividido no que concerne ao dinheiro e à propriedade. A gente vê muito isso no comércio, né? Estalagem de almoço, de bebida, e que às vezes o dono da repartição fala, não, daqui a pouco ele volta, ele paga, talvez amanhã, se a gente lembrar. Tem um ato perverso ali. Uma coisa é uma emergência, olha, aconteceu uma emergência, você vai ter que interromper sua refeição ou sua bebida e sai. Olha, quando eu voltar eu pago. Mas a pessoa sabe que há ali um- uma, uma certa, desenvolver uma certa confiabilidade, porque a pessoa frequenta sempre aquele espaço, sempre. Uma coisa é a pessoa fala assim, olha, hoje eu não posso pagar, posso acertar ainda essa semana? Agora a pessoa sabe que há um sentimento de confiabilidade, sai, tipo assim, não, eles me conhecem, amanhã eu pago. Isso é um movimento perverso. Por que está fazendo isso? Dinheiro e psicanálise é uma coisa muito séria. Tá falando, tá falando de uma questão sexual do sujeito. Tá falando do sujeito. Então, é abusar da confiabilidade, é abusar da fé daquele que desenvolveu uma confiança na pessoa. É abusar. Às vezes aquela pessoa contava com aquele valor para ter que, sei lá, pagar uma mercadoria que está para chegar, ou encomendar alguma coisa, ou para um uso pessoal. Vocês percebam, vocês conseguem perceber como o olhar analítico ele é minucioso naquilo que chamam de normalidade? Não, ele é assim. É o jeito dele, é o jeito dela. Sério? Você vai compactuar com isso? Você vai entrar no conluio inconsciente acerca dessas coisas? Vocês percebam como é gostoso a gente estudar a psicanálise a partir da sua origem, da sua raiz? Eu sempre falo isso, gente. Quer saber psicanálise? Lê Freud. Eu tenho um amigo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vou beber aqui uma aguinha, que eu tô com muita sede. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Perfeitamente, André. Isso. Não? Vou beber água, não, gente. Tem que beber água, hein? Tem que beber água, hein? Adoro beber água. Ainda mais foga com gás. Nossa, com limãozinho. Ô, minha gente, uma água com gás com limão desse no calor, que tá frio. Não vejo sentido beber água com gás no frio. Mas uma água com gás, com limãozinho, puxa vida, no calor. Olha, gente. E no calor. Vamos ver se em novembro a gente come aí em São Paulo um peixe frito com limão, alface e Halley. O que vocês acham? Ué, Olha, eu. Ah, não tem um lugar que eu consigo. Um o peixinho? peixe, o peixe frito com alface, Fábio, o limãozinho e uma Heineken gelada no calor, só dá Freud. Tem o Bar da Piranha. Aí, bar daqui da piranha? É, é um lugar que você pesca o peixe, ou escolhe, eles matam e faz na hora. Pesca e pague. Barra da Piranha. Eu- Pior que pior que está gravado, né? Ficou gravado. Hein? Caramba, Barra da Piranha. Cada nome, pensei que era só Rio de Janeiro que tinha essas coisas. Aí até fugiu o pensamento, hein? Barra da Piranha. Já pensou se sonho com esse negócio da piranha? Peraí, gente, deixa eu me achar aqui. Olha só, onde é que eu tava aqui na leitura, hein?
Talvez seja universal que a avidez primitiva do latente, agora Freud entrou na questão do latente, né? Que quer apossar-se de todos os objetos para levá-los à boca, só se tenha sido superada de maneira incompleta pela cultura e pela educação. Então, essa questão, né? Porque nosso primeiro ato de afeto foi o alimento. Sim, nós comemos por um ato de relembrar o seio da mãe, de relembrar a mãe, né? Então, essa coisa de o cigarro, o charuto, né? É, a bebida, a comida, essa coisa de querer se apossar de tudo e não querer pagar, né? É não se haver com esse seio, não se haver com essa fase oral, né? Porque pagar vou ter que me haver com esse prazer, como diz o Lacan. Tanto o prazer quanto o desprazer tem que pagar. Não, eu comi, eu bebi, eu fumei e não paguei. Opa! Porque pagar é um ato de castração. É um ato de castração. Você vai ter que pagar por esse gozo, né? Você não é mais aquele latente, você não é mais aquele bebê. Você terá que pagar por esse gozo. Então, você quer gozar? Paga. Ah, o tempo ficar doente. Vai pagar. Por isso que a farmacologia, né, tá feliz da vida, né? Aqui no bairro, em cada rua tem uma farmácia. Fiz uma leitura inconsciente. O que que esse povo está invocando aqui, né? Para ter que pagar tanto medicamento. Então, você quer gozar? Vai ter que pagar. Ah, minha mulher tá linda e maravilhosa. Você vai ter que pagar para ficar linda e maravilhosa a sua esposa. Vai ter que pagar, né? Vai ter que fazer um investimento aí. Quanto é que custa essa relação? Tem o preço. Tem o preço. Então, comeu, bebeu, fumou e não pagou? Ô, seu ato perverso. Eu esqueci. Não, você foi perverso. Para de graça. Foi perverso. Você não quer se haver com o seu gozo. Você quer gozar de graça. E detalhe, gozar com a cara do outro. Paga. Isso é muito sério, hein? Isso é muito sério em psicanálise, hein? A dívida também fala essa questão do gozo. Você está devendo porque você não quer gozar de maneira correta. Temo que todos os exemplos que apresentei até aqui pareçam simplesmente banais, mas afinal só se pode convir a meu objetivo esbarrar em coisas familiares a todos e por todos entendidas de igual maneira, já que só me proponho compilar material do cotidiano, aproveitá-lo cientificamente. Não vejo por que a sabedoria preci- que é o precipitado das experiências comuns da vida deva ser excluída das aquisições da ciência. O caráter essencial do trabalho científico não decorre da natureza especial de seus objetos de estudo, mas de seu método mais rigoroso de verificação, de sua busca de correlações externas. Tem uma coisa que hoje está faltando na sociedade, principalmente no meio intelectual, é gestar sabedoria. É, gestar. Na psicanálise, o paciente analisando gesta a sua sabedoria. Como é que é isso, André? Como é que é gestar sabedoria? Há um saber na sua dor. Há um saber, há uma verdade, um saber na sua sabedoria, no seu abandono. Há uma verdade e há um saber, né? É, da sua carência. É o que Lacan fala. É aqui que o analista está interessado, nessa ignorância, nesse recalque. Há uma, há um saber ali, há uma verdade ali libertadora. Quando Freud fala as massas não querem saber da sabedoria, não é da sabedoria
aquela que é dita pelos filósofos, é a sabedoria que está dentro de cada ser humano. Cada ser humano tem ali uma sabedoria que vai iluminá-lo, libertá-lo, mas eles não querem saber. Porque você vai ter que se haver com as suas verdades. Você vai ter que se haver com esse saber. O que que eu faço com o meu abandono? O que que eu faço com as minhas carências? O que que eu faço com as minhas incompreensões, com as minhas inseguranças? Tem um saber aí profundo. É o que Lacan fala. O que eu faço com isso aqui agora? Vai ter que gestar essa sabedoria. Vai ter que gestar aí como lidar com esses abandonos. No concerne às intenções de certas importâncias, descobrimos, em geral, que elas são esquecidas quando contra elas se erguem motivos obscuros. No caso das que têm importância bem menor, podemos reconhecer um segundo mecanismo do esquecimento, uma contra-vontade de se transfere de algum outro ponto para a intenção, depois de formada uma associação externa entre esse outro ponto e o conteúdo da intenção. Aqui está o exemplo. Valorizo o papel mata-borrão de boa qualidade e um dia resolvi comprar um novo suprimento em minha passagem vespertina pelo centro da cidade, mas esqueci de fazê-lo por 4 dias seguidos, até que me perguntei pelo motivo dessa omissão. Ele foi fácil de descobrir quando me lembrei de que, embora costume escrever, geralmente digo outra palavra para designar mata-borrão, e o nome de um amigo de Berlim, que nesses dias dera-me motivo para o pensamento aflitivo e inquietante. Não pude livrar-me desse pensamento, mas a tendência defensiva. Se, ma- se manifestou transferindo-se através de similaridade verbal para a intenção indiferente, por isso mesmo pouco resistente. Uma contra-vontade direta e uma motivação mais distante conjuga-se no seguinte exemplo de adiantamento. Eu havia escrito um breve ensaio sobre os sonhos, resumindo o conteúdo de interpretação dos sonhos, para a coleção Problemas Fronteiriços da Vida Nervosa e Anímica. Bergman, o editor de Weizenbach, enviara-me as provas como pedido de que eu as devolvesse pela volta, pela volta do correio, já que o livro deveria ser lançado antes do Natal. Corrigi as provas da mesma noite e coloquei-as na escrivaninha para levá-las comigo na manhã seguinte. Nessa manhã, esqueci de fazê-lo e só lembrei à tarde ao ver que o pacote da escrivaninha, da mesma forma, esqueci as provas daquela tarde. À noite e na manhã seguinte, até que me recompus e levei-as para uma caixa de correio na tarde no segundo dia, imaginando qual seria a razão desse adiantamento. Era óbvio que eu não queria enviá-las, mas não conseguia descobrir por quê. Entretanto, nessa mesma caminhada, fiz uma visita ao meu editor em Viena, que publicara a interpretação dos sonhos. Fiz-lhe uma encomenda e depois, como impelido por um pensamento repetido, disse-lhe: Sabe que escrevi um livro sobre o sonho pela segunda vez? Ah, não me diga uma coisa dessas, retrucou ele. Acalme-se, disse eu. É só um breve ensaio sobre a coleção, mas ele não ficou satisfeito e preocupava-se com a ideia de que o ensaio prejudicasse as vendas do livro. Discordei dele e, por fim, perguntei: se tivesse vindo ao senhor primeiro, o senhor me teria proibido a publicação? Não, de maneira alguma, penso comigo, mesmo que agi com o pleno direito e nada fiz que contrariasse a prática usual. Ainda assim, parece que um certo receio semelhante ao que foi expresso
pelo editor constituiu o motivo de minha demora em devolver as provas. Esse receio remonta a uma ocasião anterior, em que outro editor criou dificuldades como me pareceu inevitavelmente transcrever inalteradas algumas páginas de um texto anterior meu sobre a paralisia cerebral infantil, publicado por outra editora, em minha revisão. Desse mesmo tema para, mas não também nesse caso, a censura não se justificava. Também naquela ocasião eu comunicara lealmente minha intenção ao meu editor, o mesmo que publicou Interpretação dos Sonhos. Entretanto, retrocedendo ainda mais essa série de lembranças, ela me desloca para uma ocasião ainda mais remota, a uma tradução do francês que geralmente infringe os direitos de propriedade que reagem às publicações. Acrescentei notas ao texto, traduzindo sem pedir a permissão do autor. E anos depois tive razões para supor que o autor ficaria insatisfeito com essa minha arbitrariedade. Existe um provérbio que revela o conhecimento popular de que o esquecimento das intenções não é casual. Quando se esquece de fazer uma coisa uma vez, ainda se há de esquecê-la muitas mais. De fato, às vezes não podemos furtar-nos a impressão de que tudo o que pode dizer sobre o esquecimento e os atos falhos já é conhecido de todos como algo evidente. E mesmo de admirar que ainda assim seja necessário apressar a sua consciência coisas tão conhecidas. Quantas vezes ouvi dizerem: não me peça para fazer isso, tenho certeza que vou esquecer. A realização dessa profecia, portanto, de certo, nada tem de místico. Quem assim fala sente em si a intenção de não executar o pedido e apenas se recusa a confessá-lo a si mesmo. Além disso, o esquecimento das intenções é muito bem ilustrado pelo que se pode chamar de formulação de falsas intenções. Certa vez, prometi a um jovem autor que escreveria uma resenha sobre sua pequena obra. Entretanto, por causa de resistências internas que não me eram desconhecidas, fui adiando isso até que um dia cedi à instância dele e prometi fazê-lo naquela mesma noite. Eu tinha realmente a firme intenção de fazê-lo, mas esqueci em minha res... em... e tinha que tinha reservado a noite para preparar e para parecer inadiável. Depois de haver assim percebido a minha intenção era falsa, desisti da luta contra minhas resistências e recusei o pedido do autor. Vamos lá. A obra do Freud, que nós temos na mão hoje, 2 volumes, Interpretação de Sonhos, ela, na época, Freud sofreu injúrias dessa obra. Ela foi reduzida não em 2 volumes. 2 volumes temos hoje, por causa dos ingleses. Mas eles fatiaram ela em 6 volumes. Isso deixou Freud muito chateado. Muito. A primeira edição foi próxima do Natal, na virada de 1899 para 1900. Era a virada do século. Então ele está narrando aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu recomendo que leia o livro de Peter Gay, Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo. Freud ficou muito chateado, né? Sofreu muitas contrariações de vários editores por causa dessa obra. Então, é óbvio que ele está narrando aqui, não está trazendo o pano de fundo histórico, por que que ele estava nessa relutância. Mas é gostoso a gente ter um pano de fundo histórico para ver o que está acontecendo aqui nesse cenário com Freud. Por que que ele está esquecendo? Ele já estava desanimado, estavam marginalizando o trabalho dele.
né? Então, não é que ele estava de descaso com o trabalho dele, ele estava de descaso com os editores. Isso acontece muitas vezes no trabalho da pessoa. A pessoa está ali trabalhando e vê alguém de descaso com o trabalho dela, ela vai entrar nesse mecanismo de esquecimento ou de resistência. No outro caso, Freud está narrando aqui que ele tinha uma resenha para entregar para um jovem com quem ele se familiar. Freud tinha muitos fãs, jovens escritores que idolatravam Freud. Mas eu acho bonito do Freud é dele reconhecer suas resistências em escrever uma resenha, né? Ele reconhece. E depois ele vê no final, eu não queria escrever aquela resenha. Moral da história. Não existe esquecimento. Existe não querer lembrar de algo que eu não quero fazer ou estar lá. Mas Freud vai falar, seria bom confessar, porque vai receber um rótulo. Ele é assim, ela é assim. E para a psicanálise, isso é um quadro patológico, não a nível da psiquiatria, mas dentro de um olhar e de uma percepção psicanalítica. Acabei de citar para vocês aqui que no meu centro familiar há uma pessoa que, quando se marca um evento, né, ela é a última a chegar. Eu não entrei nesse conluio. Gosto, é alguém que eu tenho um carinho, mas quando tem eventos, ainda mais se é um almoço ou um jantar, eu sou o primeiro a pedir minha refeição. Sou o primeiro. Porque eu não compactuei com esse comportamento, mas tem toda uma história por trás disso para ela ser desse jeito que ela é. E as pessoas rotulam ela é assim, e ela se gratifica se ela é assim. Mas para um analista, esse é assim não entra, não entra nesse acordo. Paty, quer fazer alguma pergunta? Patrícia? Oi. Não, você já respondeu. Mas acho que se você falar, talvez vai deixar claro para os demais alunos, né? Deixa eu ver como é que pergunto. Foi quando você falou sobre a questão que você deu um exemplo do marido, por exemplo, que tá para sair com a esposa e esquece a carteira, esquece a chave do carro, não sabe onde guardou, e que pede para. Acaba que a esposa vai procurar e entregar isso para ele. Mas aí, com o decorrer das explicações, você já esclareceu. Gente, obrigado pela participação de vocês. Eu espero que essa pequeno esboço, né? Quer fazer alguma pergunta, Fábio? Tá tranquilo. André, foi ótimo. Eu espero que essa pequeno esboço dessa aula possa aí dar um colírio para vocês, né? No dia a dia. Como diz o Lacan, o analista está lendo. Mas não é uma leitura qualquer. É uma leitura de um arcabouço de uma construção, de um conhecimento, de um saber que é burilado e transformado no seu processo de análise, aonde ele olha e diz para si, não é isso, é outra coisa. Então, eu espero que esse estudo sobre as psicopatologias esteja dando norte para vocês. Não, fulano é assim, sério. É o jeito dela, sério. Ela é esquecida mesmo, ela é desatenta, sério. Não para o analista. A libido dela não está ali, está em outro lugar. Muito obrigado. Qualquer dúvida sobre essa videoaula, não deixe de perguntar no grupo, tá bom, gente? E até a próxima videoaula. Um bom descanso para todos. Para você também, André.
E, gente, dia 31, aula sobre o real com a psicanalista Soraya Gonzaga, tá bom, gente? É uma quinta-feira. Perfeito. Ok.